Olá pessoal, tudo bem? Espero que com vocês esteja tudo bem, né? Comigo está tudo bem também, né? Estamos então chegando na nossa quarta e última aula, né? Que foi na semana passada. Hoje a gente vai fazer a revisão então desses conceitos importantíssimos sobre ética, política e sociedade da quarta teleaula. A gente evoluiu toda a disciplina, chegando dos conceitos de moral, de ética, passando pelas questões políticas e os regimes políticos, né, que estão pelo mundo inteiro, e chegamos hoje então, né, vamos fazer uma viagem, na verdade, desde a antiguidade até os tempos atuais, das concepções do mundo, para a gente compreender esse cenário social, político e ético aí que o mundo viveu e vive também, certo? Gente, estou aqui no chatzinho com vocês, vamos conversando, depois a gente entra lá no Zoom. Importante o Zoom, muita informação que a gente tem que passar para vocês, tirar dúvidas de vocês também, falar sobre trabalho, falar sobre prova, isso mesmo, prova de vocês, e falar principalmente sobre a questão das aulas, certo, gente? Mas vamos lá primeiro aqui no tal. A disputa contemporânea entre as concepções do mundo, certo? Nessa sessão 4, nessa teleaula 4, o objetivo geral era compreender o cenário social, político e ético a partir da trama histórico-econômica com reflexos na consolidação do Estado no século XIX ao século XXI, isso mesmo, até os dias atuais. Os objetivos específicos, então, dessa quarta teleaula eram compreender a consolidação do Estado liberal nos séculos XIX e XX, conhecer o socialismo e a crítica ao modelo capitalista, entender aquilo que a gente chama de social-democracia e o estado de bem-estar social, e identificar e reconhecer o neoliberalismo com suas manifestações no mundo contemporâneo. Veja que é uma viagem, na verdade, do cenário mundial que a gente vai fazer aqui agora, né? Na nossa aula de ética, política e sociedade, voltado muito para uma questão histórica, certo? Da modernidade à contemporaneidade, vamos lá, descobertas e invenções. A criação dos estados nacionais, a consolidação do capitalismo, as revoluções burguesas, a independência das colônias e outros fatores mudaram a configuração econômica e política do mundo. Os avanços tecnológicos e os meios de comunicação aproximaram as nações e o choque de interesses ficou latente. Vamos falar então, na primeira parte, sobre a consolidação do Estado liberal, que se deu no século XIX. No século XIX, tivemos a consolidação do capitalismo, isso mesmo, e o desenvolvimento do pensamento liberal, momento no qual a Europa Ocidental se transformava rapidamente, principalmente com as transformações geradas pela primeira Revolução Industrial. As principais bases do liberalismo eram a valorização e a defesa da propriedade privada, a liberdade de comércio, produção e do contrato de trabalho, culminando com o individualismo econômico e a busca do lucro. A política liberal dos séculos XIX e XX, sem a intervenção do Estado, levou à disputa imperialista, à Primeira Guerra Mundial, e conduziu também à crise de superprodução em 1929. Já vamos falar da crise de 1929. A chamada Primeira Revolução Industrial disseminou a manufatura, aumentou a produção a níveis nunca vistos e inundou o mundo de mercadorias. Seu desenvolvimento levou à segunda fase, que gerou novas transformações. Então a gente chama assim, a Revolução Industrial passou então por duas fases distintas, importantes, onde a primeira disseminou a manufatura e a segunda, novas transformações, porque nós vamos tratar com muito carinho a respeito dessa segunda fase da Revolução Industrial. Segunda fase da Revolução Industrial. São processos históricos que nos conduzem a mudanças no cenário político, econômico, social e cultural. A Revolução Industrial é um desses processos que podem ser analisados em fases distintas, uma vez que se alteram com o passar do tempo. Graças à produção organizada e mecanizada como grande indústria e o trabalho assalariado de uma massa operária, foram lançadas as bases do capitalismo em plena Revolução Industrial. A Revolução Industrial representa
a constituição, generalização das relações capitalistas de produção, o que é fundamental para o pleno domínio do capital sobre as condições de sua valorização. Falamos de uma primeira fase da Revolução Industrial, falamos de uma segunda, mas o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial carregou um amplo espectro de transformações em diferentes aspectos da economia. Teve início na Inglaterra, país que se transformou partindo de uma sociedade de economia agrária para uma sociedade industrial, de produção em larga escala, especialmente na produção têxtil. A Revolução Industrial, ela trouxe riqueza para os burgueses, mas os trabalhadores viviam na miséria. Muitas mulheres e até mesmo crianças executavam diversos trabalhos nas fábricas, ganhando muito pouco. Jornada de trabalho diária variava entre 14 e 16 horas para as mulheres e de 10 a 12 para crianças. Isso mesmo, crianças. Os burgueses realizavam grandes festas, comemorando os lucros obtidos, e os trabalhadores concluíam que precisavam lutar pelos seus direitos. As greves então se consolidaram como forma de luta dos operários. Como os proprietários das fábricas detinham muito mais poder político do que a massa de trabalhadores, na maioria dos países as greves foram consideradas ilegais. Apenas no início do século XX é que foram legalizadas em grande parte dos países ocidentais, de modo parcial. Certo? E depois, o que aconteceu? Em 1929 veio a chamada crise de 1929. Quando? Vamos ver. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos se tornou a mais importante do mundo. Lá, já no final da Primeira Guerra Mundial. Em pleno processo de recuperação, a Alemanha e a Inglaterra não tinham mais como continuar se sobrepondo aos demais países. Os Estados Unidos contavam com compradores dentro e fora do país. Estimulavam a oferta de crédito para os compradores e até mesmo incrementavam a política de aumento salarial para os empregados. Mesmo com fases de pequena recessão, decréscimo na produção econômica, o governo intervinha no mercado, injetando ainda mais crédito com o objetivo de reparar os danos. Essa crise da economia norte-americana representou intensa ameaça ao sistema capitalista. Os Estados Unidos, durante o início do século XX, transformaram-se no paradigma de consumo e de prosperidade material. Nações inteiras tinham sua balança comercial arraigada na onda de consumo e na concessão de empréstimos feito pelos cofres estadunidenses. Nas nações europeias afetadas pela crise, eclodiram o movimento socialista. Olha só, começou a chegar, nós estamos passando praticamente do capitalismo para a questão do socialismo. Atenção! Nas nações europeias afetadas pela crise, eclodiram movimentos socialistas, com o surgimento de governos totalitários. Contra esse verdadeiro caos social e contra a terrível miséria, a Alemanha e a Itália incrementaram o movimento nazifascista. Os movimentos de esquerda ganharam ainda muito mais força, apontando o comunismo como saída para a crise. Rapidamente, uma nova guerra mundial veio discutir o jogo político e econômico internacional, Segunda Guerra Mundial, certo? Gente, falamos ali um pouquinho da questão de alguns países da Europa já se manifestarem pela questão do socialismo, mas o que foi o regime socialista? Vamos ver? Socialismo define um sistema socioeconômico em que o Estado é dono de todos os serviços e atividades produtivas de um país. Seu objetivo principal é garantir a igualdade, fazendo com que a riqueza e as oportunidades sejam distribuídas para todos os cidadãos.
Para Karl Marx, o pai do socialismo, o socialismo era um estágio transitório, um caminho que transportaria uma sociedade do capitalismo ao comunismo, um sistema sem classes e sem governo. Com isso, pessoal, veio a questão, então, de entrar em alguns países o sistema socialista. E criou-se, então, uma crítica ao modelo utilizado, que era o capitalista. Uma revolução, seja a burguesa ou a popular, tem grande importância na esfera política. Durante o século XIX, conforme o capitalismo industrial se desenvolvia e as classes populares se tornavam proletárias, a face popular cresceu e se manifestou em novas revoluções, que foram derrotadas. Marilena Chaui apresenta esse cenário com o surgimento das teorias socialistas. Olha só, peguei um trechinho só do que disse Marilena Chaui lá no livro didático de vocês, mas muito bacana esse trecho aqui sobre as teorias socialistas. Atenção! As teorias socialistas tomam o proletariado como sujeito político e histórico e procuram figurar uma nova sociedade e uma nova política na qual a exploração dos trabalhadores, a dominação política a que estão submetidos e as exclusões sociais e culturais a que são forçados deixem de existir, certo? Então, uma verdadeira revolução a questão de entrar no sistema socialista, certo? E o primeiro país a aderir ao socialismo foi a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje chamada apenas a Rússia, né? Onde ela mudou drasticamente em 1991, onde liberou todo mundo e voltou para o sistema capitalista, lá com Mikhail Gorbachev. Mas vamos conversar antes sobre o socialismo. De 1922 a 1991, a União Soviética representou o bloco comunista do mundo, combatendo o capitalismo. Até o início do século XX, a Rússia era absolutista, sendo governada por um czar, e tinha ainda o sistema feudal como modo de produção. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi constituída oficialmente em 1922, compondo um país de dimensões continentais, reunindo Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Transcaucásia, Estônia, Lituânia, Letônia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguizão e Tajiquistão. Por isso ela era chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todos esses países, eles aderiram ao sistema socialista e que lá em 1991 foram se separando e criando países independentes. A formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas teve em Lenin à frente como responsável por conduzir os trabalhadores na Revolução e também por organizar e estruturar a política e a economia do novo país. Veja as principais medidas que o governo revolucionário, dirigido por Lenin, implementou para modificar a sociedade russa, de acordo com os moldes do socialismo: extinção de todos os títulos de nobreza, reforma agrária, fim da propriedade privada da terra, nacionalização dos bancos, não tinha banco privado, desapropriação de indústrias, bancos e grandes estabelecimentos comerciais, que passaram a pertencer ao Estado, ao governo. O socialismo tem essa característica. Criação do Exército Vermelho, com o objetivo de garantir a revolução. Extinção do Partido Comunista, o antigo Partido Bolchevique, como único partido do país. O sistema de partido único criou a ditadura do proletariado, ou seja, o governo dirigido pelos trabalhadores, certo? Stalin assume o controle da União Soviética após a morte de Lenin, instalando uma ditadura socialista que se estendeu até a década de 1950. Primeiro Lenin, depois Stalin assumiu com a morte de Lenin, certo, pessoal? A crise de 1929, que abalou de forma intensa os países capitalistas,
não afetou a União Soviética, já que o país se estabelecia em bases comunistas. A Rússia teve grande crescimento nesse período, que se acentuou após a Segunda Guerra Mundial, quando passou a exercer um maior protagonismo no contexto geopolítico mundial. Quando a gente fala de socialismo, tem alguns países que a gente não pode deixar de falar. Um deles foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a China, e vamos falar um pouquinho de Cuba. China. Desde o século XIX, a China carregava o rótulo de quintal do mundo. Isso porque a China foi dividida entre os países hegemônicos do período: França, Alemanha, Inglaterra, Rússia e Japão. Sua estrutura social com a população e os meios de produção predominantemente agrários remetia a uma imagem de nação atrasada, sem coesão cultural e aberta à influência estrangeira, até a Revolução Cultural maoísta. Mao Tse-tung, tentando alterar essa realidade, seguiu modelos soviéticos para construir o socialismo chinês. Concretizou seu projeto depois de 1º de outubro de 1949, quando fez a proclamação da República Popular da China. Onde a China hoje é essa potência mundial que a gente tem visto, certo? São ideias, são modelos políticos de ver melhor como ficam as questões de cada país. O socialismo em Cuba, olha só, vou contar uma história aqui bem rápida para vocês então. Os guerrilheiros que derrubaram o poder vigente, apresentam reformas políticas amplas e ambiciosas, serviços públicos melhores e gratuitos para todos, com destaque para educação e saúde, planificação da economia. Isso significava que empregos, metas de produção e salários passariam a ser controlados pelo governo, reforma agrária e nacionalização das terras, retirando-as das posses dos americanos e das empresas privadas. O novo líder cubano, Fidel Castro, declarou em maio de 1961 que o regime da ilha era socialista, consolidando a aproximação com a União da República Socialista Soviética. Tanto que a gente vê que as medidas que Fidel Castro tomou foram muito parecidas com o que Lenin e Stalin seguiam na União da República Socialista Soviética. Passando isso, pessoal, a gente tem que falar também para vocês, passado dos anos, sobre o estado de bem-estar social. Então, lá no livro de vocês, lá na aula de vocês, estava assim, ó, social-democracia ou estado de bem-estar social. Um tópico lá do livro de vocês importantíssimo, certo? E a social-democracia nada mais é do que uma forma de capitalismo. Ela trata-se de um capitalismo reformado, com melhor distribuição de renda e serviços públicos. Nega o socialismo e tem como fortes marcas a preocupação social e a luta contra a pobreza, a exclusão social e as injustiças sociais, defendendo um forte Estado democrático, que diferencia dos modelos liberais. Mesmo com esse viés, a social-democracia não defende o fim do capitalismo e das classes sociais. A social-democracia defende os princípios de um Estado que assuma o papel de agente da promoção e defesa e que organize também a economia. Quando o Estado tem essas características, estamos diante do estado de, já chamado, bem-estar social. Nesse cenário, o Estado regulamenta, além da economia do país, a vida política e social, juntamente com empresas privadas e sindicatos. O estado de bem-estar social tem como função essencial assegurar serviços públicos e proteção à população. Essa forma de organização política social se originou na crise de 1929, importantíssima essa crise, na qual o mercado não era capaz de absorver a superprodução. A saída para essa crise foi a retomada do Estado, com a intervenção na economia e investimento em políticas sociais e a regulação do mercado, opondo-se, portanto, ao
neoliberalismo. A social-democracia aponta a necessidade de um Estado necessário, diferentemente do socialismo, no qual o Estado tem interferência máxima, e do liberalismo, no qual a interferência é mínima. O economista inglês John Maynard Keynes propôs um novo modelo de organização política e econômica. Importante aqui o que Keynes colocou. Segundo ele, o problema político da humanidade consiste em combinar três coisas: eficiência econômica, justiça social e liberdade individual. Note como o liberalismo luta pela eficiência econômica e também pela liberdade individual. Já o socialismo destaca a igualdade e a justiça social. Keynes buscou uma alternativa que pudesse fazer a essência, a conciliação desses três fatores. Assim, a política econômica poderia buscar a estabilidade e a justiça social. Keynes afirma inúmeras vezes a necessidade de buscar o novo. A polaridade capitalismo versus socialismo afigura-se-lhe pobre e maniqueísta. Fazia-se mister construir uma nova alternativa. Aí vem a social-democracia, a necessidade de um Estado necessário. Certo, pessoal? Passamos disso, nós vamos falar um pouquinho sobre os anos dourados do capitalismo e quase que, praticamente, estamos encerrando a nossa revisão aqui com essa questão. Mas vamos lá então. Os anos dourados do capitalismo, eles se deram em meados do século XX. Em 1991, lembra a Rússia socialista? Então olha aqui, ó. Em 1991, com a queda da União Soviética, o sistema socialista entrou em declínio, perdeu força no mundo. Hoje, alguns poucos países socialistas, Cuba, China, Vietnã e Coreia do Norte, esses declaradamente socialistas. Mesmo nesses casos, há divergências entre autores sobre a caracterização desses países. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia do mundo atingiu recordes de crescimento econômico. Os anos dourados do capitalismo foram compreendidos entre os anos de 1949 a 1973, pois evidenciaram os benefícios desse modelo econômico, deixando em segundo plano seus problemas estruturais. Porém, sempre tem um porém, a riqueza continuava dividida de forma desigual. Esse é o capitalismo, inclusive entre países que estavam envolvidos nesse crescimento dos anos dourados. Até mesmo a comida não era distribuída equitativamente. Apesar da superprodução, havia ainda pessoas passando fome no mundo, certo? Passamos pelo capitalismo e vamos então para a última parte realmente sobre o neoliberalismo, diferente de liberalismo, certo? Neoliberalismo e suas manifestações no mundo. Neoliberalismo é a resposta à crise do capitalismo, decorrente da expansão da intervenção do Estado, antagônica à forma mercadoria, ainda que necessária para sustentá-la. Consiste essencialmente em uma tentativa de recompor a primazia e recuperar o âmbito da produção de mercadorias, renegando as formas social-democratas. Nega a crise estrutural e histórica do capitalismo e se volta às origens do tempo do liberalismo. Daí o nome de neoliberalismo. O neoliberalismo é uma etapa posterior do desenvolvimento do liberalismo e do regime capitalista. Então vem depois. Segundo Sethi, 2004, há uma relação estreita entre neoliberalismo e capitalismo, especialmente quando já estava bem marcado o esgotamento do modelo social-democrata em países da Europa. A necessidade de expandir o capitalismo, rompendo barreiras nacionais, foi determinada por importantes fatores. A desintegração da União Soviética e o consequente fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, ou seja, o desmantelamento do modelo de socialismo real,
o avanço industrial e tecnológico, a estruturação dos blocos econômicos regionais e, inclusive, a própria reorganização do capitalismo, assumindo uma nova forma atual, que se chama neoliberalismo. O neoliberalismo, neo significa novo, retoma as bases do liberalismo, surgido na Europa no final do século XIX, que possibilitou o crescimento e a expansão do capitalismo no mundo. O neoliberalismo está associado a duas fases distintas: a virada do século XIX para o século XX, e especialmente ao período dos anos 70, até a grande crise mundial que se deu no ano de 2008. Em 2008, cai por terra o discurso da prosperidade sem fim, da não intervenção do Estado na economia, frente à crise mundial, com o grande esforço que todos os governos fizeram para salvar suas economias, inclusive as empresas privadas, inclusive aqui no Brasil. O neoliberalismo nasceu então, pessoal, como uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem-estar social keynesiano. O neoliberalismo propõe a retirada do Estado da economia, a abertura da economia, privatização das estatais, desregulamentação da economia. Essa política aumenta os fluxos de capitais, mercadorias e informações, reduzindo a capacidade de intervenção e controle do Estado sobre esses fluxos. Dessa forma, o Estado Nacional perde poder e se torna vulnerável ao capital especulativo e às multinacionais. O neoliberalismo propõe uma desregulamentação da economia, controles públicos menos rígidos das atividades econômicas, a privatização das empresas estatais, como as de usinas de energia, as indústrias de base, a construção e administração de estradas, a administração de portos e até parte de setores de fundamental interesse público, como saúde e educação. Segundo o neoliberalismo, ao enxugar os gastos com políticas sociais e obras públicas, o governo tende a diminuir os impostos e estimular as atividades produtivas. Portanto, o livre funcionamento do mercado, sem controles inibidores do Estado, é o caminho para a elevação da produção e, consequentemente, geração de emprego e de renda, acarretando efeitos sociais positivos. Olha, esse último slide aqui deixou bem claro a questão da mudança do capitalismo, do liberalismo, para a chegada do neoliberalismo, né? Que é um pouco desses dois, na verdade, né? E tirando totalmente o foco do socialismo. Certo, pessoal? Um pouquinho longa a nossa revisão de hoje. Tinha pontos que a gente não poderia deixar de tocar com vocês, tá bom? Vamos para as atividades, então. Não esqueça, estou do ladinho aqui de vocês, aqui embaixo, aqui no chatzinho aqui do YouTube. Vão comentando, daqui a pouquinho a gente fecha aqui, eu já abro o aplicativo Zoom para a gente bater aquele papo novamente e conversar a respeito aí dessas questões. Final, então, dessa disciplina Ética, Política e Sociedade, início de Homem, Cultura e Sociedade. Partimos da parte filosófica para a parte sociológica, muito importante. E também alguma coisa relacionada às nossas aulas, uns recados finais aí, tá bom? Aula atividade número 4, vamos lá então. Número 1, olha só que interessante. A Primeira Guerra Mundial, travada na primeira metade do século XX, exigiu a mobilização de toda a sociedade, no esforço para vencer os inimigos. Nesse cenário, ocorreram alguns acontecimentos característicos do período. Vamos ver? Primeiro, o trabalho feminino também era essencial, já que os homens em condições de trabalho eram recrutados para os esforços de guerra. Apesar disso, os valores dos salários pagos às mulheres eram muito baixos, dada a condição que a guerra arrastava para a realidade dos países. Verdadeiro. Inclusive, hoje ainda existe muito essa questão do pagamento de mulher e pagamento ser um pouco menor que o dos homens. A gente vai ver isso mais adiante em legislação social e trabalhista, que é muito bacana também.
Segundo item, então, durante o conflito, os Estados Unidos abasteceram a Europa de alimentos, produtos industrializados e matérias-primas, o que veio a contribuir para expandir sua economia de maneira extraordinária, com certeza. Terceiro, os Estados Unidos e o Japão aproveitaram para ampliar suas atividades na Ásia e na América Latina, ocupando o lugar dos países europeus, que estavam impossibilitados de manter esses mercados por causa da guerra. Todas as alternativas são corretas, pessoal. Fazem questão da Primeira Guerra Mundial, fazem parte, da Primeira Guerra Mundial. Todos esses três cenários, então. A alternativa correta é letra E. Número 2, bem ampla essa aqui, vamos tentar colocar gradativamente. Olha só. Janeton Moraes Neto entrevistou em 1º de 10 de 2012 Eric Hobsbawm. Acompanhe a pergunta e a resposta de Hobsbawm. Qual foi a maior ilusão política de Eric Hobsbawm? Hobsbawm respondeu: minha maior ilusão política foi acreditar que a União Soviética poderia ser uma alternativa de desenvolvimento para o Ocidente. Tal crença tomou corpo simplesmente porque, a certa altura do século XX, a economia capitalista mergulhou numa crise catastrófica, a qual a União Soviética parecia imune. Mas, principalmente, depois dos anos 50 e 60, ficou claro que o socialismo soviético não iria cumprir promessas nem realizar suas potencialidades. A partir daí, muitos, como eu, deixaram de acreditar no que tinham acreditado quando jovens, certo? Quiserem ver lá, está disponível o acesso desde 7 de fevereiro de 2016. Lenin foi o grande responsável por conduzir os trabalhadores na Revolução e também por organizar e estruturar a política e a economia na formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Considere as principais medidas que o governo revolucionário dirigido por Lenin, que a gente falou com ele, Lenin, depois de Stalin assumiu, implementou, direcionando a sociedade russa para os moldes do socialismo, assinalando verdadeiro ou falso. Com Lenin, houve a criação de novos títulos de nobreza em substituição aos antigos? Não, ele terminou com os títulos de nobreza, certo? Então essa está errada. Reforma agrária, fim da propriedade privada da terra? Sim. O regime socialista colocou a questão da reforma agrária, como aconteceu lá em Cuba também. Desapropriação de indústrias, bancos, de grandes estabelecimentos comerciais que passaram a pertencer ao Estado? Sim, o Estado centralizador. Ele é dono, entre aspas, de tudo. Criação do Exército Vermelho com o objetivo de garantir a Revolução? Sim, Lenin criou o Exército Vermelho na Rússia. Instituição do Partido Comunista como único partido do país? O sistema de partido único criou a ditadura do proletariado, ou seja, o governo dirigido pelos trabalhadores? Sim, tudo isso foram processos da questão do socialismo russo lá, criado por Lenin. Então, a alternativa correta é a letra C, apenas a primeira está incorreta. Número 3, a nova ordem bipolar, Estados Unidos versus Rússia. Desculpa, onde vocês leram Rússia é Estados Unidos versus União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lançou as bases para a Guerra Fria. Soviéticos e norte-americanos passavam de aliados a adversários. Sobre a Guerra Fria, assinale verdadeiro ou falso. Nós não falamos sobre Guerra Fria lá na nossa revisão, mas lá no livro didático de vocês tem um item importante que fala sobre a Guerra Fria. Acompanhem lá também. Enquanto as duas nações envolvidas na Guerra Fria estabeleciam conflitos diretos, uma corria armamentista e tecnológica, seguia de forma paralela, assinalando o ápice na disputa. Não, mentira, não aconteceu isso. Estados Unidos e Rússia, olha só, essa aqui, estavam empenhados em fazer valer a hegemonia do sistema que representavam. Para isso, desenvolveram ações governamentais e manifestações culturais que julgavam mais eficazes na propaganda da sua visão de mundo específica. Sim, a Guerra Fria era a marca contundente do enfrentamento de duas ideologias, com a oposição de valores socialistas e capitalistas, sem dúvida. Para além da disputa entre duas nações, Estados Unidos e União Soviética tinham muito mais em jogo. Representaram um antagonismo entre modos de organização social e econômica das relações
políticas. Isso mesmo, pessoal. A Guerra Fria, então, as 3 últimas alternativas fizeram parte do porquê aconteceu essa Guerra Fria. A primeira não, a primeira está incorreta. Então a alternativa correta é a letra E. Número 4 e última questão, lembrando, continuo no chat com vocês. Terminando aqui, já vou abrir o Zoom lá para nós conversarmos. Há uma relação estreita entre neoliberalismo e capitalismo, especialmente quando já estava bem marcado o esgotamento do modelo social-democrata em países da Europa. A necessidade de expandir o capitalismo, rompendo barreiras nacionais, foi determinada por importantes fatores, e dentre eles nós temos a desintegração da União Soviética, sim, e a estruturação dos blocos econômicos regionais. As demais, gente, estão todas incorretas. Então, com isso, a alternativa correta é a letra B. Muito importante realmente essa questão 4 aí, que foi realmente a questão do nosso neoliberalismo associado ao capitalismo e depois ao liberalismo. Certo, gente? Agradeço a vocês, então, pela presença aqui no nosso canal, pela presença aqui durante essas 4 teleaulas que a gente teve. Semana que vem a gente volta já com a revisão da primeira teleaula de Homem, Cultura e Sociedade, muito bacana também. A gente faz uma viagem pelos filósofos, pelos sociólogos aí, chegando então aos nossos dias atuais, que é muito importante para a formação sua, contador, sua administrador, muito importante para nós também, certo? Pessoal, espero que todos estejam bem novamente, fiquem com Deus, vou estar esperando vocês lá no Zoom lá, e até mais.